Boa noite, meus irmãos. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 6. Versos de 1 a 8. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nesse momento em que tua igreja reunida aqui está, te clamamos pelo teu Espírito Santo revelador, Pai, quebrantador de corações duros. Ó Senhor, usa-me como teu instrumento nessa noite, Pai. Reconheça minha pequenez, Pai, minha fragilidade diante de Ti, sabendo que não há nada que eu possa fazer para edificar a vida dos meus irmãos, mas Tu podes, Senhor. E esse é o clamor do nosso coração, Pai, que todos os que entraram aqui nessa noite desejem ardentemente ouvir a Tua voz, Pai, como já temos ouvido. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Verso 8 e último. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Você pode tomar o seu lugar? Então, vou precisar da sua ajuda. Bota lá no verso 1, que a gente vai prosseguindo ao longo dessa meditação. Queridos, uma experiência única vivida pelo profeta Isaías nesse capítulo de número 6. É interessante pensar que ele já havia sido levantado como uma voz profética para aquela nação. Isso a gente consegue ver porque antes desse chamado de Isaías, um chamado claro e audível da parte de Deus para com Isaías, uma visão única, uma experiência única vivenciada pelo profeta. Antes disso a gente já tem o capítulo 1, capítulo 2. No capítulo 1 ele fala: eu tive uma visão, e começa a explanar aquela visão às pessoas que estavam perto dele. Mas é interessante que esse capítulo de número 6 marca um divisor de águas na vida de Isaías. Por mais que ele já havia sido levantado, tinha certeza de que havia sido levantado como um profeta, como uma voz de Deus às nações, como uma voz de Deus àquele povo que ali estava ouvindo, o capítulo de número 6 marca de forma significativa a vida do profeta Isaías. Irmãos, nos últimos dias,
tenho pensado e tenho tido o sentimento de que eu preciso viver algo mais profundo da parte de Deus. Não sei se alguém compartilha de um mesmo sentimento que eu, mas existe uma voz no meu coração, uma necessidade, um clamor que me direciona a viver coisas que eu ainda não vivi, a viver uma profundidade no Evangelho que eu ainda não alcancei. Eu não estou dizendo de ser um grande homem memorável aqui no Brasil, não estou dizendo sobre isso. E Paul Washer tem uma frase muito significativa para esse momento, que ele diz assim: não existem grandes homens de Deus, existem pobres, pecadores, falhos, diante de um grande e misericordioso Deus. A palavra de Deus lá em Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até se tornar um dia perfeito. E eu entendo a necessidade que eu tenho de fazer essa luz da aurora que habita em mim, de cada vez mais intensa, iluminar aos que estão ao meu redor e principalmente iluminar a minha vida. Tem sentido o desejo da necessidade de viver experiências que eu ainda não vivi, de viver coisas que eu ainda não vivi, mas eu anseio viver. Eu sei que, muito provavelmente, não terei uma experiência como essa de Isaías, de talvez chegar aqui à igreja, ainda vazio, chegar mais cedo do que todo mundo, entrar naquela porta e olhar, não ver o Marcelo aqui na frente, nem o seu Antônio Cícero, nem o Antônio Cardoso, os líderes da igreja, mas ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu sei que pode ser muito difícil, mas eu creio que existem coisas que podem marcar a minha vida que eu ainda não vivi, que eu anseio viver, e esse é um sentimento sadio, querido. Que a gente precisa querer ansiar, viver coisas com Deus, viver experiências que nós ainda não vivemos. Tenho 25 anos, todos eles vividos em igreja tradicional. Na Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja tradicional, casa de oração, uma igreja tradicional. E eu falando também com os meus amigos, os mais próximos, até no último sábado que a gente esteve no congresso jovem, eu consigo ver de forma clara, pelo menos na realidade ao meu redor, que nós de igrejas tradicionais, nós somos por vezes muito bons em ser constantes. Por vezes nós somos bons em caminhar uma longa caminhada de forma constante, e amém, glória a Deus por isso. No entanto, por vezes pecamos e deixamos de lado uma profundidade que precisa ser ansiada. Enquanto nossos irmãos, amigos queridos, pentecostais, de igrejas renovadas, têm uma profundidade que a gente consegue enxergar pontos muito positivos. No entanto, às vezes pecam em uma caminhada constante. E eu tenho tido cada vez mais, não por apenas uma análise crítica minha, mas eu creio por um direcionado do Espírito Santo, que existem coisas boas que nós podemos tirar de ambos os lados, que existe uma caminhada constante que pode também ser profunda, uma caminhada que a gente não está saciado em ter vivido apenas o que nós vivemos até hoje. Isso não é ingratidão, querido. A gente é grato por tudo que vivemos. A gente precisa ser grato pelas coisas que o Senhor fez nas nossas vidas. Mas nós temos que levantar um clamor de invocar o nome do Senhor e dizer: Senhor, marca a minha vida, marca a minha história, marca a minha geração, que eu seja como o profeta Isaías, que seja uma boca tua aonde quer que eu venha andar. Senhor, usa-me para o teu bem querer, usa-me para o teu propósito, usa-me, Senhor, para a proclamação do teu evangelho. Senhor, marca a minha história, marca a minha vida, marca a vida da minha família, que não permitas que eu me afaste de ti, Senhor. Precisa caminhar dentro de nós um anseio, querido,
por algo a mais, por querer entender a necessidade que nós temos de uma visitação poderosa de Deus nas nossas vidas. Primeiro versículo desse capítulo de número 6 diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. O primeiro ponto que a gente vai discorrer aqui é que precisamos enxergar que o Senhor é quem governa as nossas vidas. O rei Uzias, alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que depois de Davi, foi um dos reis mais importantes de Judá. No capítulo número 26, lá de 2 Crônicas, vai narrar um pouco, precisa ir lá não, Vitor, pode ficar aí. Vai narrar um pouco sobre a trajetória desse rei. Um rei que iniciou a sua caminhada, o seu reinado aos 16 anos de idade. E diz a palavra que ele reinou sobre Judá por 52 anos de sua vida. Ele foi um rei que, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar em todas as coisas que ele fazia. Era um rei tão importante para aquela época, para aquele povo, para aquelas pessoas, para o exército, que sob o comando dele havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Isso aqui está lá em 2 Crônicas, capítulo número 26, o verso 13. E Uzias providenciou, além disso, ele providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado, e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. É interessante a gente ter esse relato para sabermos a importância desse rei para o povo de Judá, para o contexto político da época, para as pessoas que o rodeavam, para as pessoas que o tinham como rei. E a partir do verso 16, do capítulo número 26, ele vai dizer que, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor. Diz a palavra que ele entrou no templo e quis queimar, oferecer incenso, que era a função apenas dos sacerdotes da época. E os sacerdotes se juntaram para impedir ele de fazer isso. Mas quando ele está lá para incendiar o incenso, para queimar o incenso, e não ouvindo a voz do sacerdote, a palavra diz que ele é ferido de lepra em sua testa. E logo ele mesmo tem um impulso de sair dali, e diz a Bíblia que no final da sua vida, ele viveu de forma isolada, em uma determinada casa, longe das pessoas, ferido de lepra, e viveu o restante da sua vida. Eu estou falando isso, queridos, porque Uzias foi uma figura importante para aquele contexto, para aquele povo. Mas é interessante pensar que esse primeiro versículo ele diz que no ano em que o rei Uzias morreu, no ano em que esse rei, que por mais que ele tivesse cometido essas falhas no final da vida, ele era tido com estima, ele era visto como um bom rei. Um rei que, como eu disse, depois de Davi, um dos maiores reis da história de Judá. E é interessante que Isaías chega ao templo, e alguns pregadores, alguns teólogos vão dizer que, muito provavelmente buscando consolo, muito provavelmente por conta desse luto nacional que havia sido instaurado, Isaías provavelmente havia ido ao templo buscar consolo de Deus, porque
Uzias, um grande líder daquele povo, havia morrido e existia uma incerteza do amanhã. Existia uma incerteza de quem iria governar, talvez o exército. Existia uma certeza de quem continuaria a construir aquelas armas de guerra poderosíssimas. Quem iria governar o povo? E é aí que, quando Isaías chega no templo, ele vê que o trono não está ocupado por Uzias. Ele vê que o trono não está ocupado por nenhum outro homem. Ele vê que o trono está ocupado pelo Senhor Todo-Poderoso. E o que isso implica de importância para a gente? Que por vezes, alguns Uzias na nossa vida precisam morrer, para que entendamos que quem está no governo da nossa vida não é um homem mortal, não é um simples presidente, não é um governador, não é o nosso chefe, não é pequenos homens mortais, mas é o Senhor Todo-Poderoso que está sentado num trono cheio de glória, que governa a minha e governa a tua vida, que é soberano sobre todas as coisas. E mesmo que os dias maus venham nos acometer, mesmo que cenários de luto venham nos acometer, nós cremos que sobre o seu governo, o seu poder, nada sai do seu controle. Nada sai do controle do Todo-Poderoso. E por mais que homens importantes venham a sucumbir, homens importantes venham a morrer, homens importantes venham a liderar uma nação, a nossa confiança não está neles, mas está no Senhor, que fez os céus e que fez a terra. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia no Senhor. É nele que está a nossa esperança. Não é em homens, não é em carros, não é em cavalos, não é em riquezas, não é em bens, mas é o Senhor que dirige as nossas vidas. Ele não permitirá que os teus pés tropecem, vacilem, pelo contrário, Ele estará contigo todos os dias da tua vida. Essa é a promessa, que o Senhor Jesus Cristo estaria conosco todos os dias. E por mais que os dias maus, tenebrosos, venham nos acometer, nós temos a esperança de que por mais que vivamos momentos difíceis, e por mais que não entendamos, enxerguemos uma esperança, nós temos a esperança pautada na palavra de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu por mim e morreu por você. Por mais que não vivamos nessa terra uma aparente vitória, nós temos uma vitória no amanhã, garantida para nós, para a sua igreja. Amém. Por vezes, queridos, Uzias precisa morrer. Por vezes, algumas coisas precisam ser alteradas na nossa vida, sabe? Por vezes, alguns focos precisam ser alternados. E precisamos entender que mesmo nos momentos de caos, de luto, de dor, o Senhor é quem governa as nossas vidas. Precisamos entender que o deserto, como diz nosso amado irmão Lázaro, é a escola do Senhor. E a gente vai passando pela prova dando glória a Deus. Por mais que seja difícil, a gente precisa entender que nós precisamos passar por processos para sermos moldados, para sermos transformados, para sermos habilitados, para que o que o Senhor deseja fazer na minha e na sua vida, a gente, quando receber, não venha sucumbir por conta do peso da glória que há de ser revelada através das coisas que Deus quer fazer. Mas por vezes necessitamos passar pelas dores, pelos processos, para entendermos, para sermos forjados, para sermos mudados, para sermos transformados. Então, enquanto passarmos por esse processo, por esse deserto, a nossa visão não deve ser o medo do amanhã, o medo do que nos espera, mas a certeza de quem está conosco, a certeza de que se Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não nos deixará sozinhos, nem um só dia das nossas vidas. Versículo 2, Vitão. Acima dele, leiam comigo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Estive lendo um livrinho pequeno esses dias, que já está comigo há muito tempo. Já li um tempo atrás e me edificou muito, e eu tenho lido ele novamente. O título dele é Deus é Santo. Como posso me aproximar dele? Escrito pelo Dr. Sproul. E ele vai mencionar para a gente, vai trazer um significado maior para essa repetição de santo, santo, santo. Ele vai explicar que não existe nenhum outro atributo de Deus, nenhuma outra qualidade, característica de Deus na palavra que é mencionado de forma tão incisiva, a não ser a santidade de Deus. Se a gente procurar na Bíblia, nós não encontraremos um outro local em que diz que Deus é amor, 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 embora saibamos que Ele é amor. Mas existe uma necessidade das Sagradas Escrituras evidenciarem a santidade de Deus para nós. Ele vai dizer que na literatura da época, que a maioria dos livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, ele vai dizer que essa repetição tem uma função muito importante de realmente evidenciar uma característica, de dar ênfase, de tornar, de realmente enfatizar a importância de algo. E somente esse atributo de Deus, a sua santidade, ela é reforçada de uma forma tão incisiva nas Sagradas Escrituras. Em outro momento a gente vai ver lá em Apocalipse, querubins ou serafins, não lembro, dizendo, cantando, clamando, santo, santo, santo é o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. E agora em Isaías capítulo 6, no verso número 3, a gente revela, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E a gente consegue perceber que essa santidade de Deus, ela ecoa em todos os outros atributos de Deus. Como assim, Júlio? A gente conhece um Deus que é justo, mas que tem uma justiça santa. A gente conhece um Deus que é bom, mas que tem uma bondade santa. Nós conhecemos um Deus amoroso, mas um Deus de amor santo. Não sei se para você chamou a atenção, principalmente esse amor santo, mas para mim, me chamou muita atenção, porque esse amor, esse Deus que é santo, 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 esse Deus que não compactua com o pecado, esse Deus que está extremamente separado, e nele não há trevas, só há luz, não há sombra, não há nada de ruim, não há nada de pecado, de erro, não há variação de dúvida, só há luz, não há pecado. Esse Deus, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus que é santo, 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 resolveu se tornar pecado por mim e por você. Esse Deus que odeia, detesta o pecado, entregou o seu Filho amado Jesus Cristo, e a palavra de Deus diz que Ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades, tomou sobre si todas as nossas dores. E esse Deus que é santo, e ao entregar o seu Filho amado Jesus, a profecia de Isaías 53 também vai dizer que agradou a Deus moê-lo. Porque quando Deus estava moendo a Jesus Cristo, Ele estava tomando sobre si todo o pecado, de toda a humanidade. Os pecados mais brutais que você possa imaginar. As dores mais duras que você pode imaginar. Ele tomou sobre si. O Deus que é santo, 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 revela o seu amor ainda mais estrondoso, impressionante com a sua santidade. Um Deus que é santo, 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 resolveu se tornar pecado por amor a mim e por amor a você. Um Deus que, na figura de Jesus,
Deus o Pai se agrada em moê-lo, porque naquele momento ele tinha sobre si o pecado de toda iniquidade, e ele clama: Senhor, por que tu me desamparaste? Por que tu me desamparaste? Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si. Mas Jesus Cristo, na profecia de Isaías também, 53, diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se sentiria satisfeito. Ele veria o fruto do seu sacrifício na cruz, o Cordeiro prometido, crucificado, morto em seu lugar. Ele olharia para trás e não se tornaria arrependido, mas ele veria o fruto do seu penoso trabalho e sentiria-se satisfeito. Porque hoje não há mais separação entre nós e Deus, por conta do sacrifício de Jesus Cristo. Hoje nós podemos viver pela fé, por conta do sacrifício de Jesus Cristo, por conta do Deus que é santo, 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 e resolveu se tornar pecado por amor a mim e por amor a você. E hoje, em uma nova vida com Cristo, o pecado não mais nos domina, o pecado não tem mais poder sobre nós, mas assim como Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, também cremos que iremos ressuscitar com Ele, e a nossa esperança não pode ser travada por nenhum homem, por nenhuma perseguição, porque a nossa esperança ela não se limita a essa terra. A nossa esperança, se morrermos melhor, como Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Amém. Verso 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Interessante, volta lá no verso 4, Vitão. Verso 5, desculpa. Quando Isaías tem essa visão da glória de Deus, do trono da glória de Deus, do próprio Senhor, ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Outras versões vai dizer: eu vou perecendo, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. É interessante pensarmos que quanto mais próximos estamos de Deus, da sua santidade, mais é evidenciado o quão pequenos e falhos nós somos. Me lembro de Pedro, depois da pesca milagrosa. Ele chega para Jesus, depois do milagre que ele havia feito, e fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. A gente, quando tem um real encontro com Deus, entendemos a nossa carência, entendemos a nossa necessidade, olhamos para dentro de nós e a gente, assim como Isaías, vai dizer: ai de mim, eu estou perdido, ai de mim, porque eu tenho impuros lábios, ai de mim, porque eu tenho pensamentos impuros, ai de mim, porque eu tenho uma língua afiada que machuca qualquer pessoa que está perto de mim. Ai de mim, porque eu tenho um temperamento tão explosivo que eu não consigo viver em um relacionamento sadio com as pessoas. Ai de mim, porque o pecado eu consigo enxergá-lo diante da graça do Senhor, da santidade de Deus, e eu vejo que não existe outra coisa a não ser dizer: ai de mim, eu vou perecendo. Porque ao olhar para nós, a gente não vê saída. Ao olhar para nós, a gente não vê uma solução. Ao olhar para nós, a gente se encontra com o pecado que habita em nós. Romanos 7.
Paulo vai dizer exatamente assim: naquela luta entre o bem e o mal, aquilo que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Ele vai concluir dizendo: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Paulo, um grande exemplo para nós, um dos homens mais importantes do Novo Testamento, ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E você aí pensando que é só você que peca, pensando que você não é digno, realmente não somos. Mas Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo da morte, desse corpo mortal? E logo em seguida ele vai concluir dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque se dependesse de nós, a gente olha para o nosso pecado, para a nossa fraqueza, e acha que até melhor é viver distante. Acha que não tem forças para lutar, sabe? Acha que não tem forças para continuar. Você só se olha dizendo: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, e você vai perecendo. Mas eu queria te dizer, te apresentar o Jesus Cristo que talvez você ainda não conheça. O Jesus Cristo que, além de nos dar graça para a salvação, nos dá uma graça fortificadora para que não venhamos a cair novamente nas mesmas ciladas e nos mesmos pecados. O Jesus Cristo que se apresenta diante de nós, dizendo que Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. A carta aos Hebreus vai dizer, vai conclamar aos leitores para que eles pudessem se achegar ao trono da graça, para que obtessem misericórdia e graça para uma situação oportuna. Querido, o seu dilema, o seu pecado, você não vive, não é apenas você que peca, não é apenas você que erra, todos nós estamos dia após dia tentando lutar contra a nossa carne, dia após dia tentando lutar contra pensamentos impuros, dia após dia tentando lutar contra o nosso próprio eu. Você não está sozinho nessa luta. Não é apenas nós, igreja, que estamos ao seu lado, mas é o Senhor que te capacita, é o Senhor Jesus que te dá graça para realmente deixar esse pecado de lado. Como os querubins que pegam uma tenaz, tiram uma brasa viva do altar, pegam essa brasa viva, uma brasa viva quente, que nem o querubim conseguiu pegar com as suas mãos, mas ele pega essa brasa com uma tenaz, imagine, é semelhante a uma tesoura, mas na ponta deve ser meio achatado, né? Para que pudesse pegar aquela brasa, e eis que com a brasa ele toca os lábios de Isaías. Queridos, precisamos, ao ter um encontro com Deus, reconhecer quais são os pecados, confessá-los a Deus, sabe? Provérbios capítulo 23, se eu não me engano, vai dizer que aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas quem o confessa e deixa alcança misericórdia. Querido, você precisa ter um encontro com essa misericórdia de Deus. Não é porque nós que estamos na igreja há muitos anos, estamos nessa caminhada constante com o Senhor, nós não estamos isentos de passar pelas mesmas dificuldades que vocês e que uns e os outros passam. Nós passamos, mas às vezes o que diferencia um filho de outro é que ele atende o chamado da voz de Deus, atende a um provérbio como esse que diz: aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia.
a gente tem que ter uma indignação santa nos nossos corações, de olharmos para nós e falarmos: Deus, eu não aguento mais viver dessa forma, eu não aguento mais cair nas mesmas coisas, eu não aguento e eu não quero mais. Senhor, eu estou te confessando aqui o meu pecado, eu estou te confessando a minha fraqueza, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. E a palavra de Deus, eu tenho a certeza que ela não mente. Próprio dela, aquele que confessa os seus pecados diante de Deus e os deixa, os abandona, alcança a misericórdia. A palavra de Deus lá em Tiago vai dizer que vai nos orientar a acharmos um amigo, um irmão na fé, confessarmos a ele os nossos pecados e orarmos uns pelos outros para que sejamos curados. E às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente acha que o cristianismo é vivido sozinho. Às vezes achamos que o cristianismo é vivido no isolamento. Provérbios 18:1 vai dizer que aquele que se isola busca interesses egoístas e se insurge contra a própria sabedoria. Se você estiver se isolando, não pense essa que é uma atitude sã, saudável, mas é uma atitude egoísta e se insurge, se rebela contra a própria sabedoria. Antes, decidamos achar irmãos na fé, irmãos na caminhada, e dizer: esse aqui é o meu fardo, eu quero compartilhar contigo, ora por mim, essa aqui é a minha dificuldade, essa aqui é a minha fragilidade, meu irmão, ora por mim. E eu tenho a certeza de que essa caminhada, em que conselhos mútuos, orações mútuas são realizadas, existe libertação, existe transformação, existe uma nova vida, uma misericórdia que talvez a gente não tenha experimentado ainda. Para finalizar, creio que existem alguns passos práticos. Antes, vamos lá no verso 8, Vitão. Diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Só é possível respondermos sim para o chamado do Senhor depois que vivemos esses processos vividos pela vida de Isaías. Reconhecimento do pecado, confissão dos pecados, arrependimento e atendimento ao chamado de Deus. Quem enviarei? Estava só Isaías e o Senhor ali. Deus pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem enviarei? Você só estará pronto a dizer que sim quando reconhecer, quando você confessar, quando você deixar se arrepender. Você estará pronto para dizer sim, eis-me aqui. E você vai perceber, não quero te desanimar não, mas você vai perceber que esse processo é diário na vida, é contínuo na vida. Reconhecer, primeiro porque quem não reconhece não muda, porque não vê a necessidade de mudança. Se eu não reconheço que esse banco está atrapalhando a passagem, eu não vou mudá-lo, porque eu não reconheço que ele está mudando a passagem, está atrapalhando a passagem. Mas se eu reconheço, e esse reconhecer já é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas, querido. Esse reconhecer, a palavra de Deus em Romanos vai dizer que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Esse reconhecer, esses starts, esses abrir de visão, já é um start do Espírito Santo na tua vida e na minha vida. E diariamente, reconhecer, confessar, se arrepender, dizer: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Eis-me aqui, Senhor, para atender o teu chamado. Queridos, não há uma mensagem tão poderosa a ponto de transformar as nossas vidas instantaneamente. Creio, pode haver em um determinado momento, amém.
mas o que importa é o terreno que essa semente foi lançada. O que importa é o que faremos com essa mensagem depois de sairmos daqui. O que importa é o que queremos ou o que colocaremos em prática nas nossas vidas no decorrer da semana. Eu queria te aconselhar, te direcionar, primeiro, a reconhecer que somos pecadores carentes da graça de Deus. Segundo, confesse seus pecados a Deus e seja liberto. Mais uma vez, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. O salmista Davi, no Salmo 119, versículo 133, vai dizer para o Senhor: dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine. Reconhecer, confessar. Terceiro ponto, viver uma vida de intensa espiritualidade. A gente sair daqui, falar para nós mesmos: eu decido, eu quero me posicionar a te buscar de uma forma mais intensa, Pai. Eu decido nessa semana, a todas as outras desculpas que eu dava, para a leitura diária da palavra, para uma vida de oração, a todas as outras desculpas que até aqui me acompanharam, a deixar de lado, e eu quero priorizar essa tua palavra em minha vida, Senhor, e prová-la, e ver que o Senhor é bom. Eu queria te encorajar a decidir que essa semana será diferente. A gente está chegando no final do ano, geralmente a gente já quer planejar para o próximo ano. Mas não espere para fazer só no ano que vem o que você pode começar amanhã. É a dieta, amém? Segunda-feira é um bom dia. É a corrida, é o exercício físico. Mas não abra mão da porção da palavra de Deus que pode nos libertar do pecado. Não abra mão da porção da palavra de Deus que diariamente quer falar aos nossos corações. Não abra mão não coloque o Senhor e a sua palavra em segundo plano nas suas vidas, nas nossas vidas. Nós precisamos entender a necessidade que nós temos, que carecemos, que nós precisamos nos relacionar com Deus e com a sua palavra. Eu não quero deixar para o ano que vem, eu não quero deixar para outro ano, mas eu quero amanhã. Eu quero, Senhor, quando eu sair daqui, a realmente colocar em prática, Senhor, uma vida de oração e de deleite na tua palavra, Pai. E você vai ver que uma vida de relacionamento com a palavra de Deus é transformadora, é diariamente batendo no teu coração, nas suas costas. Você precisa mudar isso, mas ao mesmo tempo que Ele direciona o que precisa mudar, Ele te concede graça para que você consiga mudar. Viva uma vida de intensa espiritualidade. E quarto e último ponto, depois de fazer todos esses outros, viva engajado com o serviço ao reino do Senhor. Viver engajado com o reino, com a propagação do Evangelho. Viver engajado, envolvido com a igreja do Senhor. Viver engajado, sabe, com garra mesmo. Eu vou chegar mais cedo, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou chegar lá, eu vou trocar mesmo o tapete. Vou pesquisar, vou me colocar à disposição, para assim como Isaías dizer, talvez não diga primeiramente para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, mas talvez dizer para alguns líderes aqui, eis-me aqui para fazer isso, envia-me a mim, eu sei que eu posso fazer, se colocar à disposição, querido. Não deixe para o ano que vem, decida mudar, se coloque de pé. Se a palavra de Deus, nessa noite, chegou de forma mais específica para a sua vida, de forma mais intensa, em que você reconheceu, puxa vida, o Senhor está falando comigo, puxa vida, eu preciso mudar. Você pode nem reconhecer que existem forças, sabe? Mas você entende a necessidade de mudança. Se você está passando talvez por um deserto, por um cenário de luto, como o povo de Judá está,
e se vê perdido, e se vê sem esperança. A palavra de Deus vai dizer que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Eu queria, querido, convidar você que talvez esteja passando por esse dilema, por um deserto, por uma dificuldade grande. Queria convidar você que está passando também por um momento que você não vê mais forças para lutar contra determinado erro na sua vida, um pecado que te acompanha, insiste em te acompanhar. Queria te convidar a você que deseja reconhecer o quão pequeno é, entende que hoje a noite foi diferente, Deus falou comigo de forma diferente. Queria convidar esse grupo de pessoas a virem aqui à frente, que a gente vai orar com vocês. É importante a gente lembrar, às vezes, esquecemos da importância de atos como esse, sabe? De que a gente testemunha, primeiramente para Deus, segundo para a igreja, diante de testemunhas aqui, reconhece, sabe, que precisamos, reconhece a nossa necessidade, a nossa condição, e a gente vem aqui à frente cheio de fé, como uma mulher que saiu da sua casa e foi com a certeza de que se tocasse apenas as vestes de Jesus, ela seria curada. Não é algo místico, querido, mas é um posicionamento, sabe? É você se posicionar, dizer para o céu, para a terra e para o inferno ouvir, para dizer que hoje é um marco na minha vida de mudança de história. Não será mais assim. De você se posicionar de uma forma intensa e incisiva, de declarar: Senhor, eu quero vivenciar as verdades da Tua Palavra, eu quero vivenciar essa misericórdia que o Júlio falou aqui nessa noite, que a Tua Palavra falou. E você se posiciona diante de Deus, diante da igreja, diante dos homens e diante do inferno, para dizer que não será mais como foi. Uma nova história. Queria te convidar aqui, insisto mais uma vez e a última vez, a ter essa posição de fé. A mudança nasce de um posicionamento, querido. De um posicionamento. A mudança nasce de um posicionamento. De um posicionamento diante de Deus, dos homens,